Bem-vindos, que a graça e que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja contigo. Novamente estamos aqui para ouvir a palavra de Deus, para receber da parte do Senhor um direcionamento para a nossa vida e com muita alegria em nosso coração, nós nos colocamos à disposição de Deus para ouvir a sua voz, para trazer aquilo que Deus tem para cada um e também para agradecer ao nosso Senhor Jesus. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Com alegria, nós entramos na presença de Deus. Com satisfação, nós nos posicionamos diante do Senhor para dizer que Ele é santo, que Ele reina, que Ele é digno, que Ele é justo, que Ele é maravilhoso, que Ele é perdoador, que Ele é misericordioso, que Ele é amor, que Ele transforma, que Ele restaura, que Ele cura, que Ele liberta, que Ele abre as portas, que Ele toca em nosso coração, que Ele muda cenários, que Ele transforma vidas, que Ele muda verdades que nós achávamos que não tinham outra explicação. Vem o Senhor e nos surpreende. Nesta noite, eu quero te dizer, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o nosso Deus é Deus de surpresa. Tome posse desta palavra. O nosso Deus é Deus de surpresa. Quando nós já não temos mais esperança, quando nós já não temos mais forças, quando nós já não temos mais nenhuma condição de acreditar, vem o Senhor e nos surpreende. Deus é Deus de surpresa. Deus é Deus de vitória. Deus é Deus de graça. Deus é Deus de mudança. E todos aqueles que necessitam de uma mudança, todos aqueles que necessitam de uma transformação, todos aqueles que necessitam de uma resposta, saiba que Deus tem. Saiba que Deus pode. Saiba que Deus faz. Saiba que Deus age. E saiba que Deus tem poder para nos surpreender. Eu fico encantado com o que a palavra de Deus nos ensina quando nós começamos a ler as Escrituras e nós vemos tantas pessoas como nós, pessoas comuns, diante de situações nas quais a esperança já não existia mais. E aí, clamaram ao Senhor. E quando clamaram ao Senhor, o Senhor veio e surpreendeu. Eu quero liberar nesta noite a palavra que Deus tem colocado no meu coração para a sua vida. Deus é Deus de surpresas. Eu vou repetir. Deus é Deus de surpresas. Não fique você achando que Deus é previsível. Não é. Não fique você achando que Deus não pode fazer. Ele pode. Não fique você achando que não tem mais jeito. Com Deus, sempre tem jeito. Não fique você achando que para Deus não é possível. Nosso Deus é Deus do impossível. Talvez para nós seja impossível. Não para Ele. Nesta noite, eu quero te dizer que o Deus que está diante de nós, o Deus que está conosco, o Deus que habita em nosso coração, o Deus vivo que fala conosco, é
Deus de surpresa. E eu quero liberar essa palavra. Haverá surpresas na sua vida. Haverá surpresas na sua história. Haverá surpresas na sua casa, na sua saúde, no seu trabalho. Haverá surpresas. Muitas vezes nós acreditamos que não há mais o que fazer. Aí vem o Senhor Deus e nos surpreende. Porque Ele começa a agir, na verdade, quando nós já não temos mais o que fazer. Enquanto nós ainda temos alguma coisa que podemos fazer, Deus não age. Quando nós esgotamos os nossos recursos, quando nós exaurimos as nossas forças, quando nós encerramos o que está ao nosso alcance, vem o Senhor e surpreende. Quando nós já não temos mais alternativas, quando nós já não temos mais escolha, quando nós já não temos mais opções, quando nós já não temos mais nem esperança, vem o Senhor e nos surpreende. Vem o Senhor e nos surpreende com algo novo. Você sabe bem quais têm sido os seus dilemas, quais têm sido as suas provas, quais têm sido as suas lutas. Assim como sei das minhas. E no momento em que nós já esgotamos os nossos recursos, no momento em que nós já não podemos mais agir, o Senhor nos surpreende. Eu falava há pouco com alguém pelo telefone e diante de muita dor, ela dizia que já não tinha mais o que fazer, porque já doía demais. E na hora em que nós dizemos isso ao Senhor, Ele começa a nos surpreender. Quando você diz, já não posso mais, o Senhor diz, agora é comigo. Quando nós dizemos, Senhor, não dá mais, Ele diz, deixa comigo. Quando nós já percebemos que não temos mais o que fazer, Ele nos diz, agora deixa que eu vou fazer. E a nós nos cabe o quê? Diante de uma situação como essa? Confia, entrega e descansa. E no meio do processo, agrada o Senhor. E como é que eu agrado o Senhor? Eu agrado o Senhor fazendo a vontade dEle. Eu agrado o Senhor fazendo aquilo que Ele quer que eu faça. Se Ele me trouxe um direcionamento, eu devo segui-lo. Estudando a palavra, orando, clamando, buscando. Confiando. É bem verdade que Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Mas também está escrito que tudo posso naquele que me fortalece. Então, se eu ponho a minha vida nas mãos dele, é com ele. Se eu coloco a minha vida diante dele, é com ele. Se eu faço conforme o Salmo 37 nos ensina, eu confio, eu agrado, eu entrego e eu descanso,
É com Ele. E eu gostaria de dizer isso nesta noite, baseado numa palavra que nós vamos ler agora. Deus é Deus de surpresa. Deus é Deus de surpresa. E se você realmente crê, Ele vai te surpreender. Se você de fato confiar, Ele vai se encarregar de te surpreender. Sabe, queridos, alguns testemunhos têm chegado até nós de vitórias, de bênçãos, de restauração, de cura, de milagre. Surpresas de Deus. Verdadeiras surpresas de Deus. Eu não sei quanto a você, mas posso dizer por mim. É incrível quando nós oramos e Deus começa a nos surpreender. É incrível quando nós confiamos nele, entregamos nas mãos dele e ele começa a nos surpreender. Nós temos vivido dias intensos na presença de Deus. Temos as lives, temos os estudos bíblicos, temos as intercessões, temos os aconselhamentos, as orações, os clamores da madrugada, os momentos de joelhos dobrados. E diante de toda essa situação, diante de toda essa realidade, diante de todo esse cenário, Deus tem nos surpreendido. De diversas formas. Deus tem se encarregado de cuidar de cada detalhe. Aliás, quando Deus nos surpreende, Ele nos surpreende nos detalhes. Quando Deus nos surpreende, Ele nos surpreende nos detalhes. E eu quero desde já pedir a você que compartilhe esta live. Partiu o aviãozinho. Comece a compartilhar. Convide pessoas para estarem conosco, a fim de que nós possamos ministrar a palavra e outras vidas também possam ser surpreendidas como nós temos sido surpreendidos. E eu tenho sido surpreendido pelo Senhor todos os dias. Ontem foi um dia especial de muitas surpresas. Também foi um dia especial de muitas guerras. Até para fazer as lives, especialmente aquela live das 17 horas, extraordinária, que foi feita ontem, eu, minha esposa e a missionária Wanda Freitas. Como foi? Desafiador, porque a nossa conexão não estava funcionando direito. Mas, pela misericórdia de Deus, Ele nos deu a vitória. E fomos surpreendidos. Mais uma vez fomos surpreendidos. Novamente surpreendidos pela mão de Deus. E num dia extremamente movimentado, orando com pessoas, fazendo live, estudo bíblico, outras lives, trabalhando, porque também foi dia de trabalho. A surpresa de Deus. A surpresa de Deus nos alcançou. Hoje não foi diferente. Orando com pessoas ao telefone, aconselhando, temos sido surpreendidos pelo Senhor, pela sua graça, pela sua misericórdia e pelo seu poder. E eu quero compartilhar com vocês algo que Deus colocou em meu coração. Algo que Deus nos trouxe neste dia. Um texto muito conhecido da palavra de Deus, mas que toca o nosso coração.
O texto se encontra no capítulo 21 do livro de Gênesis. Conta a história de uma mãe e do seu filho. O texto vai do versículo 8 ao 21. Gênesis 21, de 8 a 21. Conta a história do momento no qual Abraão despede a serva de sua esposa, a serva egípcia Agar, com seu filho Ismael. Ele lhes entrega pão e água e os despede, inclusive com direção de Deus para que fossem embora. A serva que foi usada para gerar um filho no lugar de Sara, mas que não seria o herdeiro da promessa, no entanto, também não seria abandonado por Deus, porque também é filho de Abraão. E essa mulher parte em direção ao deserto. Depois você pode ler, repito, Gênesis 21, de 8 a 21. E essa mulher parte em direção ao deserto com seu filho pequeno, Ismael, uma criança, um menino. E ela caminha. E ela caminha. E durante a caminhada no deserto, a água e o pão acabam. Quantas vezes nós, você, eu, estamos caminhando e, por alguma razão, estamos passando por uma situação, vivendo um momento de deserto nas nossas vidas. E caminhamos. Até que chega um dia, na caminhada, que as provisões acabam. O mantimento se esgota. O sustento se vai. E fica o medo. Fica a incerteza. Fica a dúvida. E fica a fome. Então aquela mãe, ao olhar para o seu filho, sem ter o que dar a ele de comer ou água para beber, ela o deixa debaixo de uma árvore, debaixo de uns arbustos, e ela se afasta. Ela se afasta porque ela não quer ver o seu filho morrer. E a morte era certa. Porque não havia água. Não havia comida. E ela se afasta. E começa a chorar. Quantas vezes no meio do deserto nós não passamos por situação semelhante? Nossas provisões, nossos recursos, nosso mantimento, nosso sustento acaba. As nossas forças se esgotam. O nosso ânimo se vai. E então nós nos deparamos com o medo, com a fome e com a morte iminente. E aquela mulher, então, ela se afasta e, em prantos, deixa o seu filho para morrer longe dos seus olhos. Entretanto, o nosso Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Abraão, é o mesmo Deus que nós servimos. O Deus de Abraão.
Abraão, pai de Ismael. É Deus de surpresa. O menino ali, olha que interessante. Como o nosso Deus é Deus de surpresa. A mãe se põe a chorar. E o menino se põe a orar. A mãe se põe a chorar. E o menino se põe a orar. E então, veja o que diz o versículo 17. Deus, porém, ouviu a voz do menino. Não foi a voz da mãe, foi do menino. Entende o que a Bíblia nos mostra quando diz que nós precisamos ser como criança? Porque a criança confia. A criança acredita. A criança consegue depositar sua fé em Deus muito mais do que nós. Diz o texto que o anjo do Senhor chamou por Agar e lhe disse: o que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí de onde ele está. Olha que interessante, que lindo. Agar, aos prantos, porque enxergava que a morte era iminente, inevitável, até que o anjo do Senhor aparece e lhe chama. E diz: o que você tem, Agar? O que você tem? Não temas! Deus ouviu a voz do menino. Deus ouviu a voz do menino. Sabe, queridos, muitas vezes nós precisamos nos lembrar que Deus não se faz de surdo para as nossas orações. Nós precisamos nos lembrar que Deus ouve orações. Nós precisamos nos lembrar que Deus não bloqueia os ouvidos quando um coração sincero clama. Deus ouviu foi a oração do menino. Deus ouviu foi a oração de Ismael. E olha que interessante, muitas vezes a resposta está muito mais próxima do que nós imaginamos, mas nós não vemos. E olha o que diz o versículo 19: abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água. Deus, quando Ele nos abre os olhos, nós vemos a saída. Por causa da oração do menino, o anjo do Senhor se dirigiu a Agar: não temas. E o Senhor lhe abriu os olhos e ela viu, o que ela viu? Um poço de água. Queridos, quando nós estamos diante da crise, nós não enxergamos o poço de água. Quando nós estamos no meio do deserto, dificilmente nós enxergamos a fonte de água. A gente fica com sede e desesperado. A gente fica em pânico e achando que vai morrer. E sem saber o que fazer. Deixa de acreditar. Mas a criança não deixa de acreditar, olha que interessante. Gosto muito daquela canção que diz que eu quero ser como criança. A Nádia acabou de escrever isso no comentário. Quero ser como criança, te amar pelo que és, mostrar, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. E a música continua dizendo: não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu amor, Senhor.
Abraça-me, abraça-me, abraça-me com os teus braços de amor. Nesta noite eu quero te dizer que esse Deus nos abraça com seus braços de amor. Mas eu tenho que ser como criança, eu tenho que ser como Ismael e não como Agar. Agar se afastou para chorar e Ismael se pôs a orar. E Deus ouviu, não foi o choro de Agar, Deus ouviu foi a oração de Ismael, porque ele era filho de Abraão. Veja que Deus é fiel. Não era plano de Deus que Abraão gerasse um filho com a serva. Mas mesmo assim, Deus não desamparou a criança, porque a criança era filha de Abraão. Então não seria abandonado por Deus. Ocorre que você e eu também somos filhos de Abraão, pela fé. Então, nós não somos desamparados por Deus. E aí, quando Deus ouve a oração, Ele abre os nossos olhos e a gente vê a água. Muitas vezes a água está do nosso lado e a gente não vê. Muitas vezes a água está do nosso lado e a gente não vê. Pura e simplesmente porque não está acreditando mais. Pura e simplesmente porque se deixou dominar pelo medo. Pura e simplesmente porque se deixou dominar pela incerteza e pela incredulidade. Enquanto Agar se tornou incrédula e não mais acreditava na saída, Ismael se pôs a orar. E ele orou. E ele pediu a Deus. E Deus o atendeu. Muitas vezes a gente só fica no choro e deixa de crer. O choro não resolve. A fé resolve. Ismael teve fé. Ele orou. A mãe dele teve desespero e só chorou. Mas por causa da oração do menino, Deus mandou o seu anjo. O que você tem, Agar? Não temas. Deus ouviu a voz do menino. Não temas. Deus ouviu a voz do menino. Não temas. Deus ouviu a voz do menino. Então Agar, o Senhor abriu seus olhos e ela viu a água, a fonte. E ela encheu o odre, deu de beber ao filho, bebeu. E a Bíblia fala que Deus, versículo 20, estava com o rapaz. Deus estava com Ismael. Mesmo que ele tenha sido fruto de algo que não foi planejado por Deus. Deus não planejou que Abraão se deitasse com Agar, serva de Sara. Deus não planejou isso. Tanto que Deus depois diz a Abraão, Ismael não será o seu herdeiro, porque você será pai de uma nação e o seu herdeiro será gerado pela sua esposa, Sara. Você terá um filho através de Sara e lhe porá o nome Isaque. Não Ismael. Mas mesmo assim, não era plano de Deus que Abraão gerasse a Ismael. Mas Deus não abandonou Ismael. Talvez o que você esteja vivendo hoje, talvez o que eu esteja vivendo hoje, não seja exatamente o plano de Deus. Mas Deus não nos abandonou. Mesmo que não seja exatamente o plano de Deus, Deus não nos desamparou. Mesmo que não seja exatamente o plano de Deus, Deus não nos abandonou.
Ao contrário, pelo contrário, não temas. Não temas. E é quando Deus abre os olhos espirituais, Ele abre os olhos, porque muitas vezes nós estamos cegos. Então Agar vê a água. Quando Deus abre os nossos olhos, nós vemos a resposta. Nesta noite, Deus está abrindo olhos e mostrando respostas. Nesta noite, Deus está trazendo providência no deserto. Provisão no deserto. Ah, mas eu estou no deserto. Mas Deus traz provisão no deserto. Ah, mas eu estou em meio à prova. Mas Deus traz provisão em meio à prova. Ah, mas eu estou no meio da crise. Mas Deus traz provisão em meio à crise. Ah, mas eu estou no meio da provação, da luta. Mas Deus traz provisão em meio à provação e à luta. Eu não sei quais têm sido suas provas, suas lutas, suas aflições ou seus desertos. Mas é Deus que abre os olhos e te mostra água. Água fresca no meio do deserto. Se você crê, se você toma posse dessa palavra, declare isso ao Senhor, mas não como Agar, faça como Ismael. Enquanto Agar só podia chorar, Ismael se pôs a orar. Olha que exemplo! Uma criança, porque o texto diz, o anjo respondendo a Agar, Deus ouviu a voz do menino, não a sua, a do menino. Deus ouviu a voz do menino. Deus ouve a sua voz, se você clamar no meio do deserto. Clama a mim, diz o Senhor, e responder-te-ei. Clama a mim, e responder-te-ei. Se você clamar, mesmo que seja no deserto, Ele responde. Não adianta ficar só chorando. Não fosse o menino clamar, Deus não teria ouvido, porque Agar não clamava mais. A sua dor, a rejeição, o sofrimento, o abandono, a tristeza, não deixavam mais Agar clamar. Mas nesta noite eu quero te dizer, não faça como Agar, faça como Ismael. Como diz aquela canção, meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Independente de quais sejam as provas que você tem vivido, agarre ao Senhor através da oração. Independente de quais sejam as provas que você tem vivido, agarre as promessas. O Senhor prometeu que estaria com Ismael, que não abandonaria o menino. Agar duvidou. Ismael creu. Bom, o pai dele era o pai da fé, né? Estava no sangue. Mas nós também somos filhos de Abraão pela fé. Então está no nosso sangue. Está no nosso DNA.
Está na nossa genealogia, na nossa genética. Eu tenho que crer. Independente de qual seja a luta, eu tenho que clamar. Porque quando eu clamar, Ele vai me ouvir. Quando eu clamar, Ele vai me responder. Quando eu buscar, Ele vai se revelar. Quando eu declarar, Ele vai abrir a porta e fazer você olhar e encontrar água no deserto. Eu entreguei uma palavra agora há pouco para alguém, dizendo: o tempo do deserto está acabando. Deserto tem prazo de validade, não é para sempre. Deserto não é lugar de moradia, deserto é lugar de passagem. O deserto ele começa e ele termina. Tá bom que ele pode ser mais longo ou mais breve, depende da minha posição. O deserto que era para Israel percorrer em 40 dias, percorreu em 40 anos. Mas mesmo assim acabou. Podia ter sido em 40 dias. Todos aqueles que saíram do Egito podiam ter entrado na terra prometida. Mas só Josué e Caleb entraram. E toda aquela geração não entrou, ficou no deserto. Mas a promessa se cumpriu nos herdeiros, nos descendentes. Mas aí você pode tomar posse da promessa para a sua vida. Basta que você creia. O problema do povo de Israel é que eles saíram do Egito, mas eles não tiraram o Egito do coração. Eles levaram o Egito com eles, dentro do coração. E o Senhor te dá a oportunidade. O Senhor te dá a oportunidade de abrir mão do deserto. Deixar o deserto para trás. Em menos tempo. Mas parece que tem gente que acostuma no deserto e fica por lá. Deserto não é lugar de morar, deserto é lugar de passar. Onde que é o lugar de morar? Terra prometida. Onde que é o lugar de viver? Terra prometida. Não fique abraçando e morando no deserto. Acelere o passo, percorra logo esse deserto para entrar na terra prometida. Acelere o passo, percorra esse deserto para entrar na terra prometida. Mas para entrar na terra prometida, primeiro você tem que encontrar água no deserto. Para tomar posse da terra prometida, primeiro você tem que encontrar água no deserto, para poder continuar o caminho. Mas para que eu possa encontrar água no deserto, é necessário que Ele abra os meus olhos, como Deus abriu os olhos de Agar. É necessário abrir os olhos. Então, nesta noite, que o Senhor nos abra os olhos do nosso entendimento. Não vos conformeis com este século, diz o apóstolo Paulo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, a fim de que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Cada um de nós, todos, sem exceção, são chamados por Deus para entrar na terra prometida. Mas para entrar na terra prometida eu tenho que percorrer o deserto. E para percorrer o deserto, eu tenho que clamar a Deus por água.
A água é o Espírito. A presença de Deus. Por quê? Como é que eu sei disso? Foi isso que Jesus disse para a mulher samaritana. Aquele que beber da água que eu lhe der, não é qualquer água, é a água que eu lhe der, nunca mais tornará a ter sede. Porque do seu interior fluirão rios de águas vivas. São essas águas que me capacitam, que me habilitam a atravessar o deserto. Mas eu tenho que beber das águas que Cristo tem para mim. Somente através da água viva eu terei forças para atravessar o deserto. Somente através da água viva, que é aquela que o Senhor nos dá, eu terei forças para atravessar o deserto. Engana-se quem acha que vai cruzar o deserto por sua conta. Não vai. É impossível. É impossível atravessar o deserto sem água. É impossível atravessar o deserto sem pão. Água é a presença, é o Espírito. Pão é Cristo. Jesus disse, eu sou o pão vivo que desce do céu. E a água é a presença, é o Espírito que Jesus dá. Porque aquele que beber da água que ele der, é ele que dá o seu Espírito Santo. O outro Consolador que ele prometeu nos enviar. Então, quando nós bebemos dessa água, quando você e eu bebemos dessa água, nós cruzamos o deserto. E o interessante, o que me encanta, é o fato de que Deus não abandonou Ismael. Só por um motivo. Ele era filho de Abraão. Mesmo tendo sido gerado fora do propósito de Deus, por mais que você e eu tenhamos feito alguma coisa fora do propósito de Deus, preste atenção nisso e toma posse dessa palavra. Por mais que você e eu tenhamos feito algo fora do propósito de Deus, isso não muda quem somos. Claro que há consequências quando nós agimos por nossa conta. Mas isso não muda quem somos. E por mais que Ismael tenha sido gerado fora do propósito de Deus, isso não mudou quem ele era, filho de Abraão. O que quer que você e eu façamos fora do propósito de Deus, não muda quem somos. E não muda quem Deus é. Independente da gravidade do pecado. O pecado traz consequências? Sem dúvida que sim. Mas ele não muda quem nós somos. E Deus não revoga quem somos por causa de pecado. Ele nos traz consequências. Deus permite que nós lidemos com as consequências. Mas ele não muda quem somos. Toda essa circunstância não mudou quem Ismael era. E aí você pode perguntar, quem Ismael era? Ninguém menos do que um filho de Abraão. Independente do que você tenha feito, independente do que eu tenha feito, isso não muda quem nós somos. E quem nós somos? Pela fé.
somos filhos de Abraão. Pela fé, você e eu somos filhos de Abraão. E isso está escrito. E isso está determinado. Isso é palavra de Deus. Chegou a hora. Chegou a hora de tomarmos posse, porque há provisão no deserto. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração para esta noite. Há providência no deserto. Há providência no deserto. O casamento acabou, o desemprego bateu a porta, a enfermidade chegou, mas há providência no deserto. Mas eu perdi tudo. Há providência no deserto. Mas eu me afastei, eu deixei de congregar. Há providência no deserto. Mas eu pequei, eu caí, eu errei. Há providência no deserto. Mas eu falhei, eu tropecei, eu desapontei a Deus, eu saí do propósito, eu me enganei, eu ouvi o inimigo, eu desagradei a Deus. Há providência no deserto. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Há providência no deserto. Não importa. Deus é misericordioso, Ele é perdoador. E o que quer que eu tenha feito, o que quer que você tenha feito, por mais horroroso que seja, não muda quem nós somos. O inimigo tenta nos convencer do contrário. Ele tenta nos dizer: você não é capaz, você pecou, você é indigno, você é impuro, você é imundo, você é um trapo. Há providência no deserto, porque se trata de um filho de Abraão. Mas Ismael, filho com a escrava, mas é filho de Abraão. Isso não muda. Estava no DNA de Ismael. Está no seu DNA, está no meu DNA. Quantas vezes eu pequei? Eu errei, eu desapontei a Deus, eu falhei, eu caí, eu não vi, ou eu não escutei, ou eu não entendi, ou eu não obedeci. Há providência no deserto. Há providência no deserto. Eu quero deixar essa palavra com você. Não olhe para você como um perdedor. Eu vou morrer. E começa a chorar igual Agar fez. Eu vou morrer. Não vai. Não vai. Porque se trata de um filho de Abraão. Você é filho. Você é filha. Mas eu me divorciei. Você é filho. Mas eu pequei. Você é filho. Mas eu desapontei a Deus, eu menti, eu o traí. Você é filho. Isso não muda. Você é filho. Você é filha. Isso não muda. Eu quero deixar essa palavra na noite de hoje. Toma posse. Há providência no deserto. Deus te abençoe. Eu volto meia-noite para o nosso clamor. Te espero para orarmos. Convide pessoas para estarem conosco logo mais. E em nome de Jesus, os olhos vão se abrir e você verá água no deserto. Até logo mais, queridos. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Meia-noite eu volto. Tchau, tchau.